Portal Econews e Agro, o maior portal do agro e político hoje do Tocantins, hoje falando com o Odilon Filho, presidente da Associação Sete Lagos. Correto, Odilon? Perfeito, Marcelo. Fico muito grato pelo convite. Quero cumprimentar você, cumprimentar seus telespectadores e dizer que estamos aqui abertos para prestar os devidos esclarecimentos aqui para a nossa sociedade do Tocantins, do Brasil e do mundo. A revista Seu Portal tem uma abrangência internacional. Perfeito. Muito obrigado. O Odilon tem uma trajetória grande, em especial na área do agronegócio, técnico agrícola, presidente da associação, como já mencionado, enfim, e tem uma experiência muito grande na qual vai dividir um pouco conosco agora também. E vamos já começar por um tema importante, Odilon. Como é que está a questão da individualização do CAR dos assentamentos hoje? Marcelo, é um problema que a gente considera um problema porque, haja vista já a parte da regularização fundiária ter adiantado bastante no Tocantins, mas tem esse entrave, né, com as instituições financeiras, quando se precisa buscar algum financiamento e também outras políticas públicas que dependem do cadastro ambiental rural. Hoje, os nossos assentados, né, da reforma agrária são aproximadamente 23 mil famílias assentadas pelo Plano Nacional de Reforma Agrária, e aí eu vou falar especificamente para esse público, né? Esse público hoje está prejudicado por quê? Porque ele não consegue a individualização do CAR do seu assentamento. Né? A gente percebe que o INCRA tem feito gestão junto a isso, junto à SEMAR, né? Fica a demanda aí para o professor Renato Jaime, que é o nosso presidente do Naturatins, para o nosso secretário da SEMAR, Marcelo Leles, que a gente acompanha o Marcelo de longas datas, o compromisso e a responsabilidade dele com essa questão ambiental no Estado, mas é um entrave hoje para os agricultores familiares. O INCRA está aberto, a gente percebe que está buscando solução, nós já acionamos também o Ministério Público Federal, o Dr. Álvaro Manzano é um grande parceiro dos agricultores familiares, dos indígenas, dos quilombolas, né? Pessoal que a gente considera, às vezes, menos assistido por políticas públicas, né? Mas está andando, mas precisa de celeridade das instituições para que o agricultor tenha condições de, com o seu cadastro ambiental rural na mão, ir para o cartório e fazer seu registro lá no cartório, porque é um problema. Quando você quer pegar um financiamento, você tem que ter o seu CAR averbado na sua matrícula individual, que já é uma realidade hoje, em mais de 7 mil famílias de agricultores familiares assentados pelo INCRA no Tocantins. E como é que está a Lagoa da Confusão? Sem confusão. Lagoa é um lugar abençoado. Esse nome não tem nada a ver com a situação da confusão. É um município que a gente vê aí pela mídia, né, potente, né? Acho que é o 100º do Brasil em termos de produção agrícola, né? Teve a sorte de ter excelentes gestões, desde o prefeito Zé Arão, né? Depois veio o Café, veio Mauro, Neto Lino, né? Seu Nelsinho, e por último agora a gente tem o Tiago, o Dr. Tiago Lagoense, que é um jovem, tem feito um trabalho a contento, surpreendido muita gente. Eu até falo assim que o Tiago, ele é de poucas palavras, mas é de muito fazer. Tem assistido as comunidades, a Lagoa tem especificamente o Loroti, como público de agricultura familiar, e os indígenas, né? As comunidades indígenas do município. Então a gente considera que Lagoa é abençoada pela potencialidade que tem. Perfeito. E como é que você está vendo a questão do Pronaf hoje? O Pronaf, as instituições financeiras hoje, a gente tem que deixar isso bem claro. No governo anterior, houve uma desaceleração de aplicação de recursos desses créditos. Por quê? A gente percebe que a falta desses instrumentos, por exemplo, o cadastro ambiental rural, é um problema para o Banco do Brasil, é um problema para qualquer instituição. Então, jogar a responsabilidade que o governo anterior não quis aplicar o recurso, é muito fácil. A gente tem que perceber que faltava instrumento para essa aplicação. E ainda nesse governo que está se iniciando, a gente percebe que ainda falta essas ferramentas, que é o cadastro ambiental rural, por exemplo, dos assentados do Tocantins. Nós estamos falando de 23 mil famílias só de assentados, levando em consideração que o Tocantins tem aproximadamente 120 mil famílias de agricultores familiares. Agora você imagina, né? A quantidade de gente que não está tendo acesso ao crédito, por quê? Porque as condições dele não estão sendo configuradas para essa política pública, né? E a gente espera que o governo nos dê essa condição. O governo do Estado tem feito um trabalho de regularização ambiental, né? Essa questão dos agricultores familiares, não assentados, mas os agricultores familiares
fora dos assentamentos. E a gente conta aí com a SEMAR, né, para a gente startar isso aí e dar celeridade nessa questão, para poder ter a condição de acessar o financiamento. Lembrando que a gente sofre com um problema dos percentuais do banco. A norma do banco, 3%. O município atingiu 3%, aquele município não pega. Lagoa da Confissão, por exemplo, é um problema. O assentamento do Norte hoje, nós estamos impedidos de pegar Pronaf mais alimento, porque o índice do município extrapolou os 3%, que é o que o banco determina. Então... E não resolve? Não tem como resolver com curto prazo, né? Resolve. Basta a vontade política das instituições, das pessoas que estão representando os agricultores. Eu acho que prefeitos, deputados, podem fazer esse meio campo com a instituição e resolver essa situação. Porque recurso retorna para Brasília, né? Vem para ser emprestado. Se não empresta, retorna. Então, é prejuízo para quem? Para o país. Né? Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Isso é verdade. Agora, o que falta é as condições para poder acessar o recurso, né? E bons projetos também, inovadores, digo até, projetos inovadores que saem do cerca-gado, seca, capineira, gado, a gente tem que mudar isso e diversificar a produção da agricultura familiar, porque a gente percebe, Marcelo, que no Tocantins e na Amazônia há uma tendência dos agricultores familiares a quererem ser fazendeiros. Eu tenho 100 hectares, eu vou botar 100 vacas dentro. Essa lógica ela é delicada, porque você, nesse momento, percebe se o gado está muito ruim de preço. Então, ele sofre com isso. O agricultor familiar ele precisa entender que ele tem que diversificar a produção. Ele tem que colocar no sistema de produção dele diversificado para ele poder ter receitas de várias culturas naquele ambiente. Já visto que é um ambiente pequeno. Levando em consideração que o agricultor patronal, que tem 10 mil hectares, esse pode ter uma pecuária extensiva sem nenhum problema. Então, assim, tirar isso da cabeça deles, essa coisa de achar que é grandão, que as áreas são pequenas. Então você tem que ter muita inteligência para trabalhar as áreas para não ter problema de falta de receita na época certa de pagar os bancos. Né? Perfeito. E com relação à regularização fundiária, como é que você está vislumbrando o contexto atual? Marcelo, nós iniciamos esse trabalho, até foi um trabalho de vanguarda, eu digo até de vanguarda. Se eu estou puxando a sardinha, se eu estou puxando a brasa para a nossa sardinha, alguém me corrija. Mas em 2014 nós iniciamos esse trabalho na gleba Pantanal de Cima. Até então um trabalho que o Terra Legal tinha sido criado em 2009, pela 11952, né? Foi criado o Terra Legal, mas parece que dificuldade de operacionalizar o programa. Então nós partimos para uma área da União, no município de Lagoa da Confusão, chamada gleba Pantanal de Cima, que essa semana de 18 a 22, semana que vem, o INCA estará de mutirão naquela região e vai atender essa gleba especificamente também. Mas eu digo que nós somos precursores e anda muito bem. Eu digo que está andando bem, está destravando, né? O governo anterior realmente trabalhou nessa pauta, né? E houve uma confusão, até presto esse esclarecimento aos seus telespectadores. O governo noticiou que 400 mil famílias tinham sido tituladas. Na realidade, a CCU, que é o Contrato de Concessão de Uso, é considerado um título precário. Eu estive em Roraima recentemente e eu achei interessante. Roraima é assim, você tem a CCU, você tem o CCIR, o ITR, você tira tudo, vai no banco e pega dinheiro, só com a CCU. Os outros estados é um pouco diferente. Aqui no Tocantins você precisa do título definitivo. Isso trava o desenvolvimento, por quê? Porque o banco não confia, a instituição financeira não confia somente num contrato de concessão de uso, que é um título. E o governo noticiou como se fosse um título definitivo. Títulos definitivos, se não me falha a memória, e alguém pode me corrigir, mas parece que foram emitidos a título de Brasil aproximadamente 37 mil títulos. Aí a gente tem que fazer uma comparação com os governos anteriores. Aí a gente tem, eu vou falar do número que às vezes pode assustar as pessoas. Mas de 2002 até 2016 tinham sido emitidos, me corrijam por favor se eu estiver errado, 57 títulos no Brasil, no Tocantins, acredito que foi no Tocantins, foram emitidos essa quantidade de títulos. Então, assim, só no governo passado, no outro governo, foi mais de 2.500 títulos. Então, é um diferencial. O agricultor precisa dessa segurança jurídica. Hoje a gente percebe, Marcelo, assim, parece que uma fragilização da questão da propriedade rural. A gente precisa ter esse domínio para poder ter condição de ter segurança jurídica no campo. A gente percebe isso, vê a sociedade um pouco assustada com o que está acontecendo, né? As pessoas sem segurança jurídica no campo.
Isso é um mal, isso é um perigo. A gente percebe algumas ações, né, do governo, de instituições jurídicas aí, né, até do Supremo, que assusta a sociedade. Em vez de trazer paz e tranquilidade para o campo, está trazendo medo. Tem instabilidade completa. Parece que querem fazer, agradar a muitos e esquece que não é bem assim. A gente percebe que precisa ter esse cuidado. As instituições precisam tomar cuidado com tudo que faz em prol do social. Não, tem que ser equilíbrio. Se a gente vê equilíbrio, aí causa problema, aí perde-se o controle, perde-se a razão. Isso é muito problemático. Os temas do agro são muito diversos. Vamos falar agora de um tema também importante, na qual o Odilon é um especialista e também é palestrante nesse sentido, né, Adriano? Sobre a crédito de carbono. Rapaz, eu entrei meio que de gaiato no crédito de carbono, achei muito interessante e entrei assim como um curioso. Nós temos uma comunidade rural, aproximadamente 40 mil hectares de área, e pós a confecção dos títulos pelo INCRA e entrega para a comunidade, me veio aquela dúvida: a gente, o que vamos fazer agora, né? Aquela história do cachorro que faz xixi na roda, o carro para e ele faz xixi, e agora, né? Então, qual era a saída? Falou, vamos buscar alternativas para a comunidade. Há 3 anos atrás, nós entramos em contato com um investidor italiano, ele veio na comunidade, fez algumas considerações, olhou, tal, voltou, e deixou essa demanda para a gente: olha, vocês aqui têm um potencial para um crédito de carbono aqui, vocês podem explorar isso. E fomos atrás da literatura, né? A literatura, pouca coisa sobre isso. Hoje, depois de 3 anos, tem muito mais informações. Mas eu vejo que é uma saída para a agricultura familiar, não só para a familiar, para a patronal também, para o país e para o mundo. Nós precisamos descarbonizar o mundo. E quando a gente fala em descarbonizar o mundo, só vem na nossa cabeça uma coisa: plantar árvores. Vamos plantar árvores, porque está quente, está quente. Se só plantar árvores não vai resolver, Marcelo. Nós temos que mexer na matriz energética do mundo, se a gente quiser um planeta menos carbonizado e menos quente. Não adianta falar assim, eu vou ser franco para você, do jeito que está o clima hoje, se plantarmos 1 trilhão de árvores, não resolve o problema do aquecimento global. Então a gente vê as plataformas trabalhando, a gente vê as pessoas com as metodologias aí sendo aplicadas. O Tocantins está muito na frente. Parabéns aí para a SEMAR, para o secretário Marcelo Leles, que tem feito um trabalho a contento, colocado o pessoal para trabalhar isso. Nós estamos muito na frente. Eu estive em Roraima e percebi que o Tocantins, nessa temática, está muito na frente. Agora, só que fica... Tem uma série de palestras lá. Fiz bastante palestra com o pessoal lá, com os agricultores familiares, com patronais, em escolas, tive a oportunidade de fazer escolas também. E a gente percebe que esse tema é muito interessante e muito novo. E muito mistificado, a palavra é essa. Eu prezo pela desmistificação. A gente percebe, nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu lembro que quando eu fiz um curso de... mais velho que eu. Sou nada, rapaz. Eu fiz um curso de operador de computador pelo Senac em 1992. E o computador era o bicho da Maria Preta. Ninguém entendia muito bem esse negócio. Quando veio a Microsoft, né, lá em 1995, eu não lembro mais, alguém me contou, não sou dessa época, em 95, o Windows XP foi desmistificando a informática, né? Então, assim, essa questão do crédito de carbono, ela precisa também passar por essa desmistificação. Precisa ser acessível para as pessoas. O agricultor familiar que tem 10 hectares de cupu, de cacau, de café, ele precisa entrar nisso, ele tem que entrar nesse projeto. Como é que ele faz para entrar? Aí tem as várias plataformas, aí tem os blocos, né? Nós temos aí a Verra, nós temos aqui no Brasil, tem uma plataforma brasileira, Social Carbon, né? Que acredito que tem um cara que é muito conhecido no Tocantins e no mundo, Divaldo Rezende, o pessoal aqui do estado conhece bastante Divaldo, prata da casa, né? É um grande especialista nesse assunto, né? Então, assim, a gente foi lá, percebeu o tanto que o Tocantins está avançando. E precisa avançar mais, porque assim, é para ontem o desaquecimento global, é para ontem. E aí é aquela história, precisa melhorar o preço do carbono para que desestimule outras fontes de energia, e precisa que os governos façam disso uma pauta
de compromisso mesmo. Eu falo porque assim, aqui no estado do Tocantins nós temos bênção, né? Temos tudo muito aqui. Ainda temos um procurador da República muito preocupado com isso, que é o doutor Al. É um grande parceiro, né, desse projeto nosso lá do Loroti, já é parceiro dos indígenas na Ilha do Bananal também, lá, né? Tudo na linha do Red+, Red Plus. E a gente vê que é um assunto que os agricultores familiares, né, precisam dominar a pauta. Um dos problemas, voltamos à questão fundiária, um dos problemas que não torna muito atrativo para os investidores é quando fala na questão fundiária. Aqui na Amazônia, com todo respeito aos teus telespectadores, mas é um quiprocó, jurídico nesse quesito chamado regularização fundiária. Você tem cartórios que trabalham de um jeito, outro cartório trabalha do outro, e o georreferenciamento foi feito assim, outro foi feito acolá. A fragilidade jurídica, a segurança jurídica para o investidor é muito grande. E é a base, você tem que trabalhar na base. Como é que está a propriedade? Primeira coisa, como é que está a propriedade do ponto de vista fundiário? É a primeira coisa. Eu acredito que vai deslanchar, porque não tem como, a gente vai ter que chegar no consenso. O Estado está aí com o trabalho, está fazendo as consultas, visitando as comunidades, conversando com o pessoal para levar essa política pública, mas eu percebo que ainda tem que fazer muito mais e tem que ser muito mais claro. As pessoas que dominam as áreas dos recursos hídricos, por exemplo, a SEMAC, que cuida disso também, os comitês de bacia hidrográfica, eu percebo que precisa ser mais do povo, né? Eu falo porque eu faço parte, aliás, fazia parte de 2 comitês, né? Me desconvidaram de um comitê, agora eu estou só no comitê do entorno do lago, mas o comitê de bacia hidrográfica do Rio Formoso precisa ter esse olhar para as comunidades. Eu não posso estar no comitê de bacia hidrográfica do Rio Formoso somente preocupado com os irrigantes. Precisamos ter preocupações com eles. O comitê precisa rodar retinho, com a sociedade civil sendo ouvida nas suas causas. Por exemplo, ele a demanda do cadastro ambiental para dentro do comitê da bacia hidrográfica do Rio Formoso. O nosso queridíssimo presidente falou assim, isso não cabe aqui, não é para ser discutido aqui no comitê da bacia. Eu falei, bom, pensei comigo, se não é para ser discutido aqui, vai ser discutido aonde, né? E aí a gente fica com essa pauta reprimida, as comunidades ficam sem voz, e fui expulso do comitê, a palavra é essa, me colocaram para fora do comitê e do grupo do comitê também. Eu falei algumas palavras de baixo calão com o nosso presidente, e até reitero que não foi uma postura muito... não foi oportuna, a gente precisa respeitar. Tem hora que a gente fica tão empolgado com algumas coisas que a gente passa do ponto, né? Mas no momento oportuno acredito que a gente vai sentar, vai conversar, e vamos rever essa situação de expulsão do comitê. Eu acho deselegante você expulsar uma pessoa de um recinto, de um colegiado, sem antes dar uma advertência, chamar para conversar. Isso é arbitrário, né? Isso é muito deselegante também. E algum tema que eu não perguntei, que deveria ter perguntado, que você gostaria de destacar, Leandro? Rapaz, eu na realidade, eu fico feliz com os resultados que a gente está vendo aí. Hoje eu vejo muita reclamação do pessoal. É que a gente tem mania de reclamar muito e não fazer uma análise de conjuntura de como era há 5 a 10 anos. Como é que é o vizinho? Como é que está? Essa viagem que eu fiz a Roraima foi fantástica. Eu saí de lá batendo palmas para o Brasil. Nós não estamos tão ruim como se prega, não. Isso, eu vou falar para você, nós temos uma sociedade sólida, democrática, isso é importante falar democrática, e eu percebo que a democracia é o maior tesouro que nós temos, essa democracia, né? As pessoas às vezes se enfadam com isso. Mas, por exemplo, eu estive perto da Venezuela, fui desencorajado, a palavra é essa, não vá não, que lá o trem é trash. Lá é boca de caieira, como diz no sertão. Não vai não. Se entrar com o seu carro lá, você corre e sair sem os pneus, sair pelado da Venezuela, porque a situação é complicada. A gente percebe, por exemplo, eu estive em Boa Vista. Violência, a gente percebe, eu estive em Boa Vista e observando o movimento lá. Já passaram, Marcelo, por Boa Vista, mais de 150 mil venezuelanos. Tá, os abrigos lá da ONU, que é a Operação Acolhida, né? Mas assim, humanamente falando, né? As tendas, né? Para você ficar numa tenda daquela no dia todo, no sol de Roraima, que é parecido com o nosso, um pouquinho mais quente, que a linha do Equador, acho que é mais próxima deles lá, né? É desconfortável, né? É desconfortável. Então, assim, a gente percebe que
nós estamos bem. A América Latina, os latino-americanos são nossos irmãos. A gente se zanga porque passam uns 3 bilhões ali para o outro, uns 5 bilhões, mas se a gente puder agasalhar essa turma por lá, para eles não virem para cá, não estamos errados não, porque não vamos prestar, não dá dinheiro para esse povo não. Olha, se você for muquirana demais, o cabo vem e assalta a sua casa. Então tem que dar um jeito de organizar. Se nós temos condição para isso, dá uma organizada nas coisas, dá uma ajeitada, porque para manter a paz na região, porque a gente percebe que a América Latina está com um problema hoje. A Argentina está aí, a Venezuela nem se fala, né? E parece que mais países estão nessa seara. E o próprio Chile também tem dificuldades hoje. Então a gente precisa entender que o Brasil é um gigante, né? Vai assumindo algumas posições no mundo em termos de vanguarda. Isso é bom, não é ruim não, né? A gente percebe que nesse cenário internacional precisa fazer, né, boas relações. E outra coisa, nós temos que ser muito práticos, né? Eu estive lá em Roraima observando a Câmara do Comércio de lá, eu conversei com o pessoal. Odilon, aqui nós exportamos 80% do que nós temos para a Venezuela. Eu falei, então nós somos hermanos, nós somos... Não deixa de ser uma pessoa muito grata, né? Então, tem uma relação de troca, de comércio, né? Mas, em contrapartida, tem esse problema. A falta de segurança da pessoa que mora em Boa Vista hoje é muito grande. Segurança mesmo, pessoal. Eles não é falando mal dos venezuelanos, mas eles entram nas casas, roubam, até assassinam, né, pessoas. Mas não é todos, isso são casos isolados, né? Mas assim, mesmo assim, a gente tem que entender que a gente tem que acolher as pessoas, o estrangeiro que chega. Jesus também foi um estrangeiro, né? Jesus foi um estrangeiro. E a gente tem que ter essa sensibilidade de acolher as pessoas que chegam, né, no nosso país. Basicamente isso, fico muito grato a você e sou fiel ao seu portal, leio, vejo essa portal, gostei muito. É isso que eu ia te perguntar, qual a sua opinião do portal Ecovisiano? Eu acho fantástico, é um portal que abrange hoje gregos e troianos. O pessoal gosta, as pessoas que você traz para as entrevistas são de alto nível. Eu vou citar uma que eu particularmente achei interessante, o Dr. Wellington Guimarães, que é um juiz de direito, como arquiteto já está aqui no TJ, é um jovem juiz, prestem atenção nesse jovem, eu gosto da postura dele, do trabalho que ele executa, da sensibilidade que ele tem com tudo, com o trabalho que ele faz. Para mim é um magistrado exemplar. Se o Tocantins tivesse uns 20 Dr. Wellington por aí, rapaz, a gente teria um Tocantins mais humano e mais nos eixos, a palavra é essa. Eu gosto muito dele, já conheço ele dos trabalhos que a gente tem a oportunidade de estar junto. Então, assim, basicamente isso. E dizer que o nosso estado é fantástico. Nós temos muito a ensinar. As nossas andanças, por exemplo, nós temos muito a contribuir com os outros estados da Amazônia. E nessa questão do clima aí, eu vou ser franco contigo. A Semar está de parabéns pelo trabalho que está executando aí. Saiu na frente, rapaz. Por ter um ditado seguinte: o boi que vai na frente é que bebe água limpa, né? O governador Vanderlei foi com a turma dele lá em Glasgow, né, na Escócia, e já saiu de lá com as camisas amarradas com os ingleses, né? Então a gente percebe assim uma expertise muito grande, né? E nisso, com certeza, a deputada Cláudia Leles, né, tem esse trabalho junto com o esposo, que é o nosso secretário Marcelo Leles. Basicamente isso, a gente parabenizar pelo trabalho. Eu lembro que há cerca de, acho quase um ano e meio, né? 2 anos, foi 2 anos, no encontro, quando você lançou o portal. E o colega falou: preste atenção nesse portal, que ele vai ser gigante aqui no estado. E uma aposta deu certo. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Que Deus te abençoe aí, grande. Amém. E alguma mensagem que você gostaria de deixar para fechar, Odilon? Olha, mensagem de esperança, né? A gente tem que acreditar. Tem um novo governo aí que tá latente, né? Fazendo alguns ajustes. Não podemos nos desesperar porque está vindo a gente. Tem que ter muita racionalidade, muita tranquilidade. A gente percebe que o embate violento não é a solução. O embate violento não é a solução. Acho racionalidade acima de qualquer coisa. Naturalmente, como diz a moçada, tem que ter umas tretas de vez em quando, senão não oxigena o sistema, né? Tem que ter as tretas faz parte. Então fica morno, né? Mas assim, eu acho que tudo comedido, né? Tudo dentro do que se espera, né? E
Nosso estado está indo muito bem. Eu digo que o Tocantins está bem governado. A gente percebe a sensibilidade do governador Vanderlei na criação da CEPOT, eu acho fantástico. Naru Berreria é uma menina que representa muito bem, né, os povos tradicionais aí, né, e assim, tem uma energia, tem uma força, vai contribuir, está contribuindo já com o trabalho na CEPOT. E da agricultura familiar a gente está bem assistido, né? A Secretaria de Agricultura, Jaime Café tem uma sensibilidade também para compor com a agricultura familiar, é do campo, é um cara que tem uma leitura. Foi prefeito nosso na Lagoa por 2 mandatos e eu digo que é uma satisfação, é muito bom ter o Café como secretário, que tem feito um trabalho a contento aí para. Inclusive, né, a gente não pode perder a oportunidade de dizer que o convênio com o INCRA está ativo, né, porque a Secretaria da Agricultura foi parceira, né, ratificou o convênio, porque senão era mais um prejuízo para o público da agricultura familiar e, consequentemente, para a regularização fundiária do estado do Tocantins. E muito obrigado, Marcelo. Imagina. Muito obrigado. Odilon, gostaria de parabenizar o trabalho do Odilon dentro do agronegócio, dentro dos pequenos agricultores, em especial o trabalho que ele tem feito em Lagoa, agora também com as palestras com relação ao crédito de carbono, enfim, parabenizar você pelo trabalho e mais sucesso aí. Marcelo, eu só tenho a agradecer. Que Deus te abençoe, que continue iluminando o seu trabalho e que a misericórdia de Deus não falte ao povo tocantense, ao povo brasileiro e muita paciência de todos vocês. O Brasil precisa de paz. Eu percebo que esse momento é um momento delicado, a gente tem que ter muita paz para resolver as coisas, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Obrigado. Amém. Valeu, irmão. Obrigado a você.